em 1 Samuel capítulo 17, verso do 46 ao 47, no nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 17, versos 46 e 47. Você que achou, diga amém. Ainda falta muita gente achar ainda, né? A palavra do Senhor diz em 1 Samuel capítulo 17, verso do 46 ao 47. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém, irmãos? Que o Senhor Deus aplique a sua palavra nos nossos corações nesta noite maravilhosa. Assentai-vos no nome de Jesus. Vencendo os gigantes de nossas vidas. São muitos, irmãos, os gigantes pelos quais tem assolado as nossas vidas, as nossas famílias, tem, por sua vez, prejudicado o nosso relacionamento com Deus. Contudo, irmãos, encontramos um texto lido nesta noite, um grande confronto entre o povo de Deus, povo de Israel, contra os filisteus. De um lado, irmãos, havia dois morros. De um lado do morro estavam os filisteus com 3 metros de altura. Do outro lado do morro estava, queridos irmãos, o povo de Israel com 1,80 m de altura, cada homem. Cada homem do povo de Israel tinha 1,80 m de altura, e cada homem do povo filisteu tinha 3 metros de altura. Contudo, havia justamente um confronto dos filisteus contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Eles, na verdade, fizeram uma proposta: levanta-se um homem dentro de vocês, e nós levantamos um homem dentro de nós, e ambos vão pelejar no vale, ou seja, no meio, entre um morro e o outro. E quem vencer a peleja, esse, na verdade, terá domínio sobre todo o exército. Era, aqueles irmãos, uma quantidade de 500 homens no exército do rei Saul. Contudo, irmãos, nós encontramos esses 500 homens sendo afrontados por Golias, o gigante. A Bíblia diz, irmãos, que por 40 dias Golias vinha pela manhã e também à tarde, justamente assolar e colocar medo no povo de Deus. Contudo, o que precisamos fazer para vencer os gigantes de nossas vidas, pastor? Meus queridos irmãos, para vencermos os gigantes de nossas vidas, número 1, precisamos vencer os desafios que estão diante de nós. Olha o que o verso 10 e o verso 11, ele diz, do capítulo 17, verso 10 e 11: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eles se espantaram, irmãos. Eles temeram, eles
com medo, justamente de que, pastor? Eles ficaram com medo da afronta daquele gigante. E contudo encontramos no verso 16, irmãos, particularmente, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias, irmãos, Golias se apresentava diante do exército. 40 dias pela manhã e pela noite, ou seja, 80 vezes o povo estava sendo inibido. O tempo, às vezes, tem sido, irmãos, o nosso inimigo. Um exército de 500 homens, quem é que vai? Saul, na verdade, olhava para os 500 homens e dizia: quem é que vai pelejar contra ele? Mas os 500 homens estavam com medo. Geralmente, irmãos, nós estamos ou vivemos como esses 500 soldados de Israel. Geralmente, irmãos, nós temos medo, somos inibidos pelo tempo, não conseguimos, irmãos, vencer os gigantes das nossas vidas, porque nós ainda não nos lembramos de que o nosso Deus é Senhor do tempo, de que Deus está acima de todas as coisas, de que Ele sustenta, abençoa, Ele guia, Ele orienta, Ele com a sua mão forte e poderosa age sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Para vencermos os gigantes de nossas vidas, 2, é preciso ter coragem e saber quem somos. Precisamos, irmãos, ter coragem, mas sobretudo precisamos saber quem nós somos, porque às vezes nós não sabemos quem somos. Olha o que diz o verso 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Não desfaleça o coração. Ou seja, Saul, não deixe que esses soldados venham desmaiar. Não deixe que esse soldado venha esmorecer. Não deixe que esses soldados venham padecer diante da afronta desse gigante. Porque o teu servo, eu mesmo, eu vou pelejar contra este gigante. Verso 33 diz: porém Saul disse, está dando microfonia, porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. O que o rei ele faz, irmãos? Ele desmotiva o único jovem que queria, na verdade, pelejar contra o gigante. Assim como Saul, irmãos, ele desmotiva, ele, na verdade, dá uma palavra negativa para Davi. Existem inúmeras outras pessoas tentando nos dar palavras negativas, para que nós possamos, irmãos, ter medo dos nossos gigantes, para que nós possamos não triunfar, para que nós possamos não entender quem somos, onde estamos e qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Saul, irmãos, tinha que incentivar Davi, porque Davi era o único que ele queria, irmãos, pelejar contra Golias. 500 homens, os soldados, eles não queriam, eles temiam, tremiam, tinham medo. Precisamos, irmãos, ter coragem. Precisamos, irmãos, saber quem somos. Temos que ter, irmãos, um ponto seguro em nossas vidas, mas para que nós possamos ter coragem para vencer, irmãos, os gigantes das nossas vidas, nós temos, sem sombra de dúvida, que
esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o povo de Deus? Davi sabia quem ele era. Davi, irmãos, estava dizendo para os soldados quem os soldados eram: filhos de Deus. Contudo, sobre a circuncisão, está escrito em Êxodo capítulo 17, verso 10: era circuncidado todo aquele, irmãos, que por sua vez tinham que aceitar o Deus Todo-Poderoso em sua vida. Os pais, por sua vez, já circuncidavam seus filhos. Contudo, esse exército era povo de Deus, era propriedade exclusiva de Deus, mas não sabia a identidade que tinha, não sabia quem era, não sabia a força que tinha, irmãos, para poder vencer essa batalha, para poder derrubar esses gigantes. Quando nós, irmãos, não sabemos, irmãos, a força que nós temos, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, porque nós somos, irmãos, amedrontados pelos gigantes da vida. Nós não conseguimos, irmãos, alcançar a vitória. Nós não conseguimos prosperar. Nós não conseguimos fazer a diferença, irmãos, em todos os lugares que pisa a planta dos nossos pés, porque nós não sabemos quem somos, onde estamos e qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. 40 dias ficava, irmãos, Golias afrontando o povo de Deus, mas Davi, ele tem uma iniciativa. Davi fala: olha, eu vou pelejar e eu vou vencer. Quando nós, irmãos, temos uma iniciativa em nossos corações, quando nós temos fé e quando nós sabemos quem nós somos, nós conseguimos vencer todos os obstáculos das nossas vidas. A Bíblia diz, irmãos, em João 10:10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás, na verdade, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir a sua vida. Ele não quer que você venha triunfar sobre os gigantes, sobre os problemas, sobre as dificuldades pelas quais você tem enfrentado no seu dia a dia. Quando nós sabemos quem somos, irmãos, quando nós sabemos a força que nós temos, nós não somos inibidos pelas palavras do diabo. Nós não somos, irmãos, na verdade, nós não conseguimos parar de pensar nas bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Contudo, irmãos, Davi, ele fala com toda certeza no seu coração, no verso 26, parte C, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é? Quem é esse homem? Precisamos saber a nossa identidade. O Salmo 40, verso 17 diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. O Senhor cuida da gente. O Senhor é o nosso amparo, irmãos. Ele é o nosso libertador. Ele é aquele que sustenta as nossas vidas. Ele é aquele que nos encoraja a vencermos no nome de Jesus os gigantes que têm se levantado contra as nossas vidas, contra os nossos corações, contra as nossas famílias e também a nossa igreja. Precisamos estar firmes e constantes e não vacilantes na presença do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, em 1 João 1, verso 9: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. O que nós precisamos fazer? Confessar os nossos pecados. O que precisamos fazer? Tomar posse das bênçãos que o Senhor Deus tem reservado. Não nos inibir, irmãos, com as afrontas
Diz assim a palavra do Senhor: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Eu vou à luta, Saul. Eu vou à luta. Para que nós, irmãos, possamos conseguir vencer os gigantes, nós não podemos, de hipótese alguma, queridos irmãos, nos afugentar das nossas obrigações. E Saul, irmãos, num certo momento, ele faz isso. Saul, na verdade, ele pega a armadura dele e ele coloca, na verdade, a armadura em quem? Em Davi. E ele pega o escudo dele e dá a Davi. E ele pega a espada e dá a Davi. O capacete coloca em Davi. E Davi é tão pequeno que ele não consegue fazer o quê, irmãos? Ele não consegue andar. Ele não consegue, irmãos, andar com aquela armadura. Contudo, irmãos, eu e você, nós precisamos, irmãos, sem sombra de dúvida, entender quais são ou qual é a vontade de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos vencer os gigantes que têm se levantado. Para vencermos os gigantes de nossas vidas, quarto, é necessário ter os instrumentos certos para lutar. Davi tinha um instrumento, irmãos. Davi tinha um instrumento certo. Davi, na verdade, tinha funda nas suas mãos. E sobre a funda, irmãos, está registrado em Juízes, capítulo 20, verso 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com uma funda em uma pedra num cabelo e não erravam. Quem manejava uma funda, ele na verdade atirava com uma pedra num fio de cabelo e não errava. Davi, irmãos, manejava muito bem a funda. Davi, irmãos, ele estava com o instrumento certo, irmãos, para poder estar fazendo o quê? Para combater o gigante da sua vida, o gigante do povo de Deus, que era Golias. Contudo, Davi, irmãos, desce apenas com o alforje de pastor e com a funda na mão, desce para o vale. Interessante, irmãos, é que Davi no vale, ele passa, na verdade, num pequeno riacho, e ele põe ali 5 pedras redondas, lisas. E segundo, irmãos, John Stott, na verdade, ele diz, irmãos, que Davi, ele pega 5 pedras, sabe por quê? Porque a primeira ele tinha certeza de que ele iria conseguir matar o gigante. Mas, irmãos, ele tinha outras 4 reservas no seu alforje de pastor, porque se outro filisteu se levantava contra ele, não ia dar tempo do exército chegar a tempo, porque estava no alto morro. Ele iria apanhar justamente a outra pedra e o próximo. O homem tinha tanta certeza na sua tiraria e tanta fé no seu Deus, irmãos, que ele na verdade põe as 5 pedras e coloca, na verdade, na sua funda. Para vencermos, irmãos, os gigantes de nossas vidas, quinto, é necessário depender de Deus. Muitas vezes, irmãos, ou seja, muitas pessoas querem vencer os problemas, muitas pessoas querem vencer as dificuldades, as provas, mas não estão indo à luta, estão com os braços cruzados, estão deixando de adorar, de exaltar, de glorificar
Senhor vai nos livrar. Por quê, pastor? Porque Ele é o Senhor do tempo. Porque Ele é quem sustenta. Ele é quem abençoa. Ele, na verdade, irmãos, é quem está com suas mãos estendidas sobre o seu servo, sobre os seus filhos, a abençoar, a proteger, a sustentar aquele que tem uma iniciativa de depender totalmente de Deus. Quando nós, irmãos, dependemos totalmente de Deus, nós temos a certeza da vitória sobre as nossas vidas. Versículo 46 diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é na segunda afronta, na terceira afronta, a partir dessa peleja, mas é hoje. Por quê, gente? Porque o gigante, na verdade, ele olha para Davi, imagina, 3 metros de altura. O exército, irmãos, de Israel, ele tinha 1 metro, cada homem tinha 1,80 m, era 1,20 m a mais que os filisteus tinham no exército dos filisteus. Contudo, eles eram considerados gigantes. Chega Golias, 3 metros. Davi, na verdade, 16, 17 anos. Colocamos, na verdade, Davi com 1,60 m, 1,50 m, baixinho. Davi, na verdade, está olhando para o gigante, olhando para cima. E, na verdade, o gigante olhando para ele. Só que existe ainda uma diferença. O gigante tinha, irmãos, um peitoral de bronze. Era a armadura dele, que não entrava nenhuma flecha. O gigante tinha um escudo corta-fogo. O que significa isso, pastor? E quando o exército que viesse contra ele enviasse uma flecha, e a ponta da flecha tinha fogo, batia a ponta da flecha no escudo e caía e apagava. O gigante tinha, irmãos, a armadura dos pés e a cabeça. O capacete só tinha justamente essa parte do rosto do gigante. O único lugar que poderia acertar justamente um soldado filisteu e matá-lo era do lado, porque aqui tinha, na verdade, o que, pastor? Tinha a parte aberta. Atrás tinha bronze e na frente também, mas do lado. Davi, na verdade, olha para o gigante. O gigante olha para Davi e fala: sou eu um cão para que você venha com um pedaço de pau? Ou vou pelejar contra ti? O gigante, na verdade, olhou e falou assim: vai ser fácil. Vou conseguir vencer esse pequenininho, esse raquite. Vai ser muito fácil. Davi voltou, olha para ele e diz assim: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E neste mesmo dia o Senhor me entregará, te entregará em minhas mãos. Isso não é só fé, isso é determinação, isso é certeza da vitória, irmãos, sobre os gigantes que estão, na verdade, que estavam assolando o povo de Israel. Os gigantes, porque os filisteus tinham 3 metros de altura, assim como tinha Golias, e também o gigante, que era Golias. E Golias, na verdade, se prepara, irmãos, para o combate. E Davi, irmãos, ele olha o alvo. Vai ser primeiro de 2 olhos, um pouquinho para cima, que tem um espaço. E, irmãos, na verdade, coloca a perna funda e ele roda. Quando ele manda a perna, irmãos, a perna vai direto entre os 2 olhos.
O gigante caiu, o gigante foi morto. Mas por que, irmãos, o gigante caiu? Por que o gigante foi morto? Porque dentro de 500 homens, que era jovem, tinha fé no seu Deus. Tinha certeza da vitória. Não estava olhando o tamanho, não estava sendo inibido pelo tempo, não estava sendo inibido pelas afrontas, até porque ouviu também dos 40 dias que Golias descia ao vale para afrontar o povo 2 vezes por dia, ou seja, 80 vezes. O povo estava sendo afrontado por Golias. Levanta-te dentre de vocês, para que venha pelejar comigo. Saul, irmãos, na verdade, o que Saul faz? Saul, na verdade, ele teme. Ele não vai pelejar contra Golias. Mas por que ele não vai pelejar, pastor? Porque ele teve medo. Ele foi covarde. E era de costume de todo rei de Israel fazer o quê? Ele sempre puxar a batalha na frente. O rei sempre ia na frente para a batalha. Mas Saul foi inibido pelo tempo. Saul, na verdade, teve medo de Golias. Por isso Saul perdeu justamente o seu lugar de rei para Davi. Pergunto nesta noite: quem era Davi sem Golias? Davi, irmãos, começa a se destacar. Davi, irmãos, começa a ser honrado por Deus. Davi, irmãos, começa a triunfar no momento em que ele derruba Golias, ele mata Golias. Por isso que cada um de nós precisamos ter um Golias em nossas vidas, para que nós possamos triunfar, para que nós possamos tomar posse das bênçãos que o Senhor tem reservado, para que nós possamos acreditar na fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei qual tem sido o seu Golias. Às vezes o seu Golias tem sido um problema familiar. O seu Golias pode ser um desemprego. Às vezes o seu Golias tem sido a afronta das pessoas da sua vida. Às vezes o seu Golias tem sido perseguições. Mas é necessário que você vença no nome de Jesus. Acredite que Deus é fiel e que Deus há de te abençoar de maneira sobrenatural. Porque a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém consegue, irmãos, impedir a ação, o poder, a majestade de Deus sobre a vida dos teus servos, dos teus filhos. Contudo, irmãos, tenhamos fé, assim como teve Davi. Tomamos posse, irmãos, das bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Se Davi se intimidasse com as palavras de Golias, Davi, irmãos, não conseguia ser rei. Davi, irmãos, não conseguiria de maneira nenhuma vencer os gigantes da sua vida. Pergunto: você está vencendo o gigante ou já venceu os gigantes da sua vida? Qual tem sido o seu maior gigante? Tem sido o tempo? O seu maior gigante tem sido as afrontas? O seu maior gigante tem sido, na verdade, a perseguição? Coloque na mão do seu Deus, o Deus que é Senhor do seu tempo, o Deus que é Senhor da sua vida, e certamente terá vitória sobre o seu coração. Se creres, verás a glória de Deus. Vencemos os desafios que estão diante de nossas vidas quando temos coragem e sabemos quem somos. Vencemos os desafios que estão diante das nossas vidas quando vamos à luta e temos os instrumentos certos para a luta. Vencemos os desafios que estão diante de nossas vidas quando dependemos exclusivamente de Deus. Tem um hino que
que diz assim: eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão falho ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Quando nós dependemos da graça de Deus para viver, os gigantes são derrubados no nome de Jesus, através da nossa fé. Que Deus nos abençoe nesta noite e que nós possamos, irmãos, estar firmes e constantes, não vacilantes, na presença do Senhor. Fechamos nossos olhos e oramos ao Senhor nesse momento. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, porque tu és Deus presente em nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado com a sua mão forte e poderosa. Por isso, ó Deus, que nesta noite te agradecemos pela tua palavra que vem de encontro aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, vencer, ó Deus, os gigantes que têm se levantado contra as nossas vidas. Os gigantes, meu Deus, que têm se levantado, ó Pai, contra os nossos lares. Os gigantes que têm se levantado contra a nossa igreja, contra o nosso trabalho, e em todos os lugares, ó Pai, que pisa a planta dos nossos pés. Pai, no nome de Jesus, te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e conhecimento dos altos céus, e que nós possamos, ó Deus, ter coragem, ter ânimo, ter, irmãos, no nome de Jesus, disposição para tomar posse das bênçãos que o Senhor tem reservado em nossas vidas, em nossos corações. Te peço, abençoa a tua igreja e seja, Deus, sustentando a vida dos teus filhos com toda a sorte de bênção espiritual. Seja abençoando, meu Deus, a vida, a família, o trabalho desta pessoa, meu Deus, que está nos assistindo através da internet. Que o Senhor esteja, Deus, sustentando esta vida. Que o Senhor esteja revestindo-os do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor esteja agindo em seus corações, em suas vidas, de maneira tal em que eles venham ver a sua glória, o seu poder, a sua majestade sobre as suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus.